Tá, agora está gravando pelo OBS. Bom, então vamos iniciar oficialmente a primeira reunião conjunta, né? Com todos os residentes e preceptores. Sempre a gente estava tendo reuniões parciais, né? Ou com os residentes, ou com os preceptores, ou por grupos de escola que a gente já teve, né? Então, foram várias reuniões que ocorreram aí de maio a praticamente no mês de maio tivemos bastante reunião. Para esse mês, né, mês de junho, essa é a primeira reunião praticamente que a gente está tendo do coletivo, de todos os preceptores, de todos os residentes. E a proposta desta reunião é avaliar, analisar, né, dialogar com os residentes, com os preceptores, com a docente orientadora aqui também. Precisa levar algumas observações, né, de todo o processo. Eu acho importante que todos tenham alguma coisa a contribuir, para acrescentar, para melhorar cada vez mais. A gente sempre tem a intenção de melhorar, né, de avançar, ir adiante, né, no bom sentido, né, não querendo criticar, não querendo desmerecer o esforço de cada um, né, sempre valorizar e buscar o melhor. E aí, a primeira tarefa que foi dada a vocês, né, foi a tarefa de, né, articular com os seus preceptores nas escolas, né, a construção do plano de atividade. Juntamente com esse plano de atividade do primeiro módulo, foi proposto que cada mês, né, todos os meses, terão que fazer um relatório, que é o chamado relatório mensal. No começo, né, quando a gente inicia um processo, né, toda e qualquer atividade, até quando vocês forem iniciar as aulas no começo do ano na escola, vocês fazem um planejamento. Os professores estão aqui para explicar isso, né, fazem um planejamento para o ano inteiro. Para a residência, a gente também tem esse propósito, tem que pensar primeiro num planejamento do que vai ser feito nesse primeiro módulo, de como vai ser construído, para a gente concluir com satisfação as 200 horas, 214 horas, né? Não, 207 horas de cada módulo, porque a gente dividiu em 2 módulos. Relembrando que a residência era para começar lá no ano passado, no mês de outubro, né? Não deu para a gente formar a turma e aí ficou, né, suspenso, não deu, não fechou. Houve uma retomada, né, de alguns núcleos que poderiam, né, voltar a funcionar, mas aí, quando voltou, tivemos que fazer um novo processo de seleção, escolha de novos preceptores, então muita coisa tivemos que mudar. Então, houve um ajuste aí. Mas, né, quando a gente consegue consolidar esse processo da residência a partir de maio, a gente teve alguns percalços, né, alguns atropelos. E aí, por conta desses atropelos, tivemos que fazer uma nova seleção para ver se a gente conseguia mais um preceptor. Não deu certo para manter na mesma escola, que é a escola Almira Amorim, não deu certo, que a professora pediu para sair, que ela foi chamada pela SEDUC, e aí então tive que fazer, né, um outro caminho. A gente já tinha no cadastro reserva a professora Laura, da escola, a escola Eliodoro Capistrano, né? E aí, então, resolvemos realocar todos nesta mesma escola. Aí eu verifiquei com o coordenador institucional se dava para manter 2 grupos na mesma escola. O coordenador disse que sim, né? Os que estão chegando depois, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Boa né? noite. Boa noite. E aí a gente teve que fazer esse ajuste, né? Então a professora Laura se prontificou e apesar dela ter poucas turmas, a gente vai conseguir resolver, né, o encaixe de todos, né? A sorte é que a gente só tem 6 residentes. Em outros momentos eram 10, né? Então agora reduziu bastante, reduziu o número de alunos, de residentes por preceptor. Por outro lado, né, a gente teve todas as benesses aí de melhoria das bolsas, né, que ajudou bastante aí os residentes e os preceptores. Então a gente tem que fazer jus
todos esses ganhos que a gente teve, né, de pensar num ganho maior do que isso, né? Qual seria o ganho maior do que isso? Valorizar a residência, né, na formação de vocês, na formação dos residentes e também na formação continuada dos preceptores, porque eles também estão vivenciando uma experiência, né, de trabalho de preceptores, né, dos alunos em formação. Então, isso é um ganho muito grande para os preceptores. Então, eu acho muito louvável essa experiência. E aí a gente está buscando um novo ganho. Qual é o novo ganho? De que, né, o programa seja continuado, sem interrupção. Então, pode ser que abra um novo edital, mas que seja um processo continuado. Então, essa é a nova demanda que está sendo buscada aí para a gente poder até termos a sorte, né? Esperamos ter essa sorte de entrar nesse processo continuado. Daí, né, quem quiser continuar, continuaria, né? Se ainda estivesse vinculado ao curso, poderá continuar esse trabalho da residência. E aí, esse é um ponto. Outro ponto que eu também levei para discussão, né? Como que a gente iria dividir o tempo que a gente tem restante? Como a gente vai terminar o programa previsível, né? Em 30 de março, o que a gente espera, né? Que seja possível que seja contemplada a carga horária total do programa, que é 414 horas, se não me engano aqui, né? Então, 414. E aí, isso valida para o aproveitamento 100% do estágio 1 e 2. Só relembrar, né, que tem que estar matriculado em estágio 1, agora, né, quem estiver entrando para o estágio 1, para aproveitamento do primeiro módulo da residência. Quem for fazer o estágio 2, também aproveita da mesma forma, né? A equivalência é a mesma, seja para fazer agora aproveitamento para estágio 2 ou para estágio 1. Então, a importância, né, da residência é justamente para a gente fortalecer e valorizar a formação de vocês, né, a formação inicial e continuada, para que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar cada vez mais. E aí eu coloco a pergunta que todo mundo deve estar colocando, né? Professora, mas é muito trabalho, por que a gente tem que fazer relatório todo mês? Por que a gente tem que fazer plano de atividade? Então, é muito importante o plano, porque a gente tem que fazer uma prévia do que vamos fazer no módulo, né? No módulo 1. Então, esse é um trabalho que tem que ser articulado principalmente com os preceptores, porque eles que são os responsáveis pelas disciplinas nas escolas, pelas turmas, então tem que ser pensado como vai ser distribuído esses alunos para cada um, né, desses preceptores, para cada turma que eles vão trabalhar, né, que vocês vão trabalhar, seja individual, seja em dupla. Então, esse foi o tempo, né, desde o início, meados de maio, né, que a gente começou a articular, até o presente momento, é essa proposta que tem que ser pensada na construção do plano de atividades. E ela já deve estar praticamente concluída agora, por esses dias. Então, quem ainda não finalizou, procure orientação com os preceptores para organizar o planejamento das atividades. O que é mais importante nesse planejamento? É a parte da regência, que tem que ser bem organizada, né? Qual vai ser o conteúdo que vai ser trabalhado, em qual período vai ser desenvolvido, que turma que vai ser trabalhado, mesmo que seja feito entre de 2 alunos ou de 3, na pior das hipóteses, né? Tem que ser pensado que cada um tem a possibilidade de exercer a função de professor, né? Trabalhando, dando aula, né? Não apenas ficar naquele negócio de ter 2 professores na aula, né? E um fala um pouquinho, outro fala outro pouquinho. Eu acho que a coisa não fica tão bem construída. Mas pensar que pelo menos se tem 2 alunos e tem 2 aulas, organizar, né? Primeiro começa, o segundo desenvolve a atividade. Pode até pensar isso, ou vice-versa. Ou outras dinâmicas que o preceptor vai indicar. Então, acho que quem tem mais experiência para dizer como vai ser feito o formato, a organização, a distribuição e tudo certinho, são os professores Bruno, o professor Paulo e a professora Laura que vão dizer. Eu só estou aqui para
reforçar o que eles estão fazendo. Alguns já fizeram os planos, né, que eu vi no caso do professor Paulo, eu consegui ver alguns, não na sua totalidade, mas alguns deles estão bem construídos, bem elaborados. Então, acho que é muito importante até para troca de experiência, se alguns dos alunos quiserem compartilhar lá no grupo, né, como foi feito, como foi pensado, isso é bom também, porque alguns ficam perdidos, né? Ah, não sei nem por onde começar. E a gente fala, explica, detalha, né? Eu passei essa orientação nas reuniões de cada núcleo de escola, mas muitas vezes fica algumas dúvidas. Então, vendo alguma referência, vendo algum modelo, isso ajuda os demais colegas. A exemplo, que eu quero colocar aqui também, é a forma de documentar isso, né? Tem que assinar. Quem assina primeiro é o residente. Quem assina depois é o preceptor. E quem assina por último é eu, tá? Então, primeiro vocês elaboram o documento junto com o preceptor. Se quiser me mandar antes por e-mail ou pelo WhatsApp, podem me mandar para eu dar algum parecer. Mas no final tem que ter o posicionamento do preceptor, da concordância dele, do relatório mensal e do plano de atividade. Então, são dois documentos que precisam ser fechados agora, referente ao mês de maio, né? E início de junho, com relação ao fechamento do plano de atividades, né? Então, eu estou esticando os prazos, era até o dia 12, então muitos fizeram, né? Foi louvável todos que fizeram, mas teve alguns que não conseguiram chegar aí. Então é importante a gente dar mais um prazo, né? Mais uma semana para fechar o relatório, porque é a primeira experiência. Então, eu acho que a gente tem que validar o esforço de cada um, as dificuldades, e quem não conseguiu ainda entregar o relatório, né, do mês de maio, tem que fazer isso o quanto antes, encaminhar o preceptor para dar o aval, concordar ou dar alguma sugestão. E detalhe, né? O mês de maio, a maioria pode ser que não consiga fechar o mínimo de 40 horas. Não tem problema. Ele vai ter que fazer uma compensação nos próximos relatórios. Então, é só fazer esse cálculo depois. No próximo, se fechou só com 20 ou 24, já sabe que está devendo, né, a diferença aí das 40 horas para compensar um pouquinho nos meses subsequentes. Mas fechar já no primeiro módulo, não deixa, porque não dá para passar para o próximo módulo. Fecha tudo agora, porque isso vai ser contabilizado para o aproveitamento do estágio. Então, esse é o meu primeiro posicionamento, né, em relação aos documentos elaborados, e aqui eu só estou fazendo a primeira fala porque eu quero deixar à vontade o professor Bruno e o professor Paulo das experiências que tiveram. Mas eu quero lembrar mais um detalhe que eu estava dizendo da documentação. O professor Paulo teve uma grande ideia, que é uma coisa que já está disponível na internet, né, no site do governo federal. Vocês que são alunos vinculados a uma instituição federal, vocês também podem ter uma assinatura digital. Então, caso vocês não saibam como fazer, peçam ao professor Paulo ou aos colegas que fizeram. Acho que é até melhor pedir aos colegas que fizeram com o professor Paulo essa experiência para poder compartilhar com vocês, tá? Mande um link, manda um áudio explicando como é que faz. Eu acho que é importante essa troca de experiência, de trazer novos aprendizados e compartilhar com os demais. Ah, a gente teve uma experiência de fazer uma live, um vídeo no YouTube junto com os alunos. É uma experiência diferente, vamos compartilhar. Então, acho que aí o pessoal do Bruno, né? Não sei se foi do grupo do Bruno, que criaram um Instagram, ou do Paulo, não sei. Eu dei várias ideias. Então, já saiu também essa possibilidade de utilizar um recurso digital, né? Para estar compartilhando o conhecimento e as experiências que os alunos da residência estão tendo nas escolas. Isso também é muito importante e deve ser compartilhado. Então, me passaram, não sei quem me passou, professora, a gente fez um Instagram, compartilhe lá no grupo também esse Instagram, tá? Não sei se eu não vi o convite lá no grupo do grupo da turma, de todos, né? O grupo maior, né? O grupo guarda-chuva. Então, toda e qualquer experiência, compartilhem, né? Não fique só fechado aos grupos. E essa reunião é justamente para a gente fazer essa troca de experiência, essa troca de informações que cada um tem, né? Para a gente poder
Ah, eu vou aproveitar a ideia, né? Ah, vamos fazer também outra coisa interessante, podemos acrescentar, tá bom? Então, nessa primeira parte é isso que eu tenho para falar e eu agradeço imensamente, né, a presença aí dos professores Paulo e professor Bruno, que vão poder aí trazer algumas impressões desse primeiro momento, né, nessa primeira vivência aí do primeiro, praticamente completamos um mês, né, agora de vivência. Então vamos conversar aí. Quem fala primeiro, Bruno ou o Paulo? Fiquem à vontade. Pode ser o Bruno. Tudo bem, então. Tá Primeiro, muito frio boa aí, Bruno? noite. Tá até de capuz? Eu tô com frio, pessoal. Boa noite Boa noite. para os meus residentes, né? Eu sou o professor Bruno, tá? Eu não sou o aluno. Porque aqui na escola tá havendo uma confusão. Eu diversas vezes já fui confundido com o aluno. Mas tá frio, tá frio. Márcia, eu gostei muito do que você colocou, e aí também acho que o Paulo tem muito a contribuir no sentido de fazer algumas ponderações. Eu vou no final da sua fala, que é inclusive um ponto que eu tenho trazido como uma urgência, né, para os residentes que aqui comigo se encontram, que é a necessidade de comunicação, tá, entre nós. A gente precisa entender, pessoal, que nós estamos de modo coletivo nos construindo, tá? Depois que vocês, em especial, tiverem o diploma em mão, eu apresentei os meus residentes da seguinte maneira, Márcia e Paulo. Eu falei para os meus alunos, eles não sabem, tá? Essas pessoas que estão aqui, elas não sabem, mas elas já são professores. E eles ficaram todos entusiasmados, mas a realidade pode parecer distante e não é. Eu gostaria que vocês entendessem, compreendessem isso de uma maneira bem natural. Não é, tá? Não é distante isso, não. E quando o fato de ser professor, ele está dentro dessa característica coletiva, seja com os pares, né, diferentes áreas, e esse é um ponto também para a gente dialogar bastante no cotidiano da escola, seja entre nós, tá? Então eu vou reforçar aí aos meus residentes e também, claro, eu acho que o Paulo também vai fazer isso, porque a Márcia já colocou, a necessidade de comunicação. Acho que a gente tem que conversar bastante sobre tudo, porque as dúvidas que surgem, não só minha, né, e aí eu também faço uma autoavaliação em relação a mim, né, de um diálogo maior, Paulo, para a gente manter um diálogo maior. Eu, particularmente, nessa correria, a gente sabe aí que tem uma característica específica das demandas internas que surgem, né, desses cursos que estão, que inclusive também é um ponto de debate para os residentes, mas a gente conversar um pouquinho mais, dialogar um pouquinho mais, tá? Para ver como é que está andando esse, assim, esse primeiro mês, né? Se é assim que a gente pode dizer, está completando aí no final um primeiro mês de encontro aí de presenças, né? Um segundo ponto que eu queria reforçar aqui é sobre a presença em si, tá? E o entendimento que dentro do que a gente entende como residente, tudo que a gente estiver fazendo por parte da dinâmica pedagógica, ela seja na escola ou não, ela tem que ser contabilizada na questão da carga horária. Os meus residentes, quando eu observei o relatório mensal deles, e também o plano de atividade, eu percebi isso. A gente, inclusive, até tinha pensado, não sei se todos estão aqui, mas no nosso grupo interno lá do WhatsApp, eu vou comunicar. Sexta-feira, amanhã, a gente iria fazer uma reunião. E eu achei que, de bom tom, Márcia, essa reunião então será adiada. É para a gente deixar ela para posteriormente depois. Vamos aproveitar esse momento aqui, porque eu acho que ele é, inclusive, mais enriquecedor dentro dessa minha fala da questão coletiva. Então, Márcia fala, o Paulo também fala, e a gente aprende um com o outro e todo mundo aprende junto. Então, na sexta-feira, amanhã, então, a gente está adiando. Eu coloco depois uma próxima data para a gente estar conversando dessa mesma maneira, né? Criando esse hábito, tá, Márcia?
de fazer a gravação, acho que é uma ideia excelente. Depois, inclusive, eu até tenho que verificar, porque eu estou, por exemplo, no celular, eu não consigo usar essa ferramenta OBS nesse primeiro momento aqui no celular, mas eu sei que tem como gravar, depois a gente pode até tirar uma dúvida para a gente gravar e disponibilizar aos colegas, né, que não visualizaram. Mas é isso, né? Dentro desse contexto, então, uma formulação de atividades, uma formulação de proposta, um diálogo interno, inclusive, dentro de um espaço, seja ele na escola ou não, ele tem que ser contabilizado. Então, para a gente prestar atenção um pouco mais dentro desse contexto, né, as leituras, em especiais as referências bibliográficas que vocês estão buscando e trazendo para dentro da sala de aula, elas também são elementos de carga horária, não se esqueçam disso. Na prática, inclusive, isso tem que ser reforçado ainda mais. Eu vejo os meus residentes aí conversando sobre, nós estamos falando de turmas de oitavo e nono ano, então a gente fala um pouco de continente americano no oitavo e depois no nono ano, a gente está falando de um debate sobre xenofobia, sobre população, né, sobre essas relações, por exemplo, étnicas que existem no contexto de Europa, enfim, tudo. E aí né, a gente tem muita informação em relação a isso. Então, essa busca por essa informação, essa busca por diálogo com os alunos, entre nós, né, preceptores, professores, enfim, até uma dinâmica da perspectiva do próprio ambiente escolar. Né? Esse diálogo ele tem que ser contabilizado, não se esqueçam disso. Gosto muito de reforçar isso, porque para que vocês não achem que às vezes fica essa regência ela fica engessada. Pelo contrário, acho que a gente tem que criar novas possibilidades, inclusive para fazer dentro dessa proposta que a Márcia está colocando, e eu acho interessantíssima, Márcia, né? Esse março de 2024, o final com 414 horas, para que esse programa seja extremamente enriquecedor e que a gente possa, além de dar continuidade, né, nos próximos anos, para que a gente também, inclusive, formule, produza, que esse é um dos pontos, né, Márcia? A gente não vai falar sobre isso agora, mas eu lembro que na primeira conversa a gente teve uma proposta de produção, né, quer seja de um artigo, quer seja aí de uma atividade historiada, enfim, de um relatório de aprendizagem. Dentro dessa concepção, a gente tem que encaminhar tudo. E também reforçar, a gente tem evoluímos, né? Acho que precisamos mais, né? Principalmente na questão de infraestrutura, mas nós evoluímos muito na questão digital. Não se esqueçam disso. Né? As plataformas que são colocadas, inclusive isso tem sido um ponto dentro da própria formação nossa interna, que a SEDUC tem dialogado conosco, né? As plataformas digitais. Né? Saber mexer, por exemplo, no Google Meet, saber usar as ferramentas, todas elas do WhatsApp, ver o que é um Reddit, de que maneira eu posso criar um mural interativo. Existem formações, inclusive, que são realizadas para nós, inclusive eu queria aqui compartilhar, eu tenho algumas, dentro da condição de direito de imagem, eu tenho compartilhado algumas coisas que eu, enquanto professor, estou tendo que passar por formação. Nós criamos, por exemplo, um drive, em que no drive do Eleodoro Vespertino, porque os meus residentes são do período vespertino, eu coloquei uma pasta, né, para cada um dos residentes pedagógicos, e nessas pastas eles estão livres para poderem colocar tudo o que eles quiserem relacionados à residência pedagógica. Então, além desses documentos, como o relatório mensal, além desse plano de atividade mensal, essas bibliografias, essas conexões que são feitas, de repente, esse artigo ou um vídeo, olha, de uma ferramenta que pode ser utilizada. Professor, aquela turma do oitavo ano seu, acho que encaixa perfeitamente uma gamificação. Pega um artigo, você fez isso da onde? Você tirou isso da onde? Você tirou baseado de quem? Você leu? Então coloca lá para a gente ir dialogando em relação a isso. Tá? Acho que é muito importante ter esse ponto de conexão aí. E usar dessas ferramentas digitais, porque, em especial, os meus residentes apresentam essa característica, acho que os seus também, Paulo, acho que de modo geral, né, dentro são residentes trabalhadores, né, então eles trabalham em um período e acabam tendo
dentro dessas condições, uma carga horária, às vezes, de diálogo, de flexibilidade, a gente está disponível a isso, gente. Vocês precisam entender que essa flexibilidade ela é necessária, inclusive, no próprio dar aula, né? Na própria docência, ela é extremamente necessária, na verdade, imprescindível dentro desse contexto, tá? E eu acho que, pelo que eu notei, eu acho que é só isso. Se tiver mais alguma coisa, eu trago, né? Mas por enquanto eu quero escutar um pouquinho o Paulo, dialogar com vocês, tá bom? Qualquer coisa eu falo de novo. Estou por aqui. Então é com você, Paulo. Opa! Então, boa noite, Bruno. Boa noite, Márcia. Boa noite. Estudantes aí de residência. Prazer enorme estar novamente aí conversando com vocês. Então, Bruno e estudantes, né, e Márcia, aqui na Barão, a gente tem também utilizado algumas experiências talvez parecidas com a sua, Chico. A gente também fez um drive, né? O drive que nós fizemos aqui, eu também coloquei todos aqueles documentos, né, que foram compartilhados lá pela professora Márcia no drive dela, né? E também fiz essa mesma dinâmica dos nomes, né? Então eu criei uma pastinha para cada aluno, né? E dentro dessa pastinha eu coloquei o plano de atividades, né? O modelo do plano de atividades e o relatório diário, modelo do relatório diário mensal. E depois que a gente fez as escolhas das turmas, né? Eu peguei o modelo do roteiro, que é esse que o Estado vem pedindo para a gente fazer já desde o ano passado, né? Que é o plano de aula, porém, nessa ideia de roteiro. Então, coloquei lá os modelos também para que eles possam elaborar a partir dali, né? Essa ideia, essa questão que a Márcia falou do Instagram, nós tivemos a aluna Bianca, né? A Bianca foi a que teve a iniciativa, inclusive lá no plano de atividades dela, ela colocou lá, inclusive, né? E aí ela criou já o Instagram, né? Márcia, eu posso compartilhar rapidinho minha tela? Pode. Pode sim, já pode colocar aí. Tá. Então, só para a gente observar aqui, deixa eu só pegar aqui. Depois você coloca o link para acessar Ah, tá, coloco sim. Coloco lá no Drive, né? também. Aliás, coloco lá no grupo. Ou aqui Aqui, também, se quiser. tá. Então esse aqui, vocês estão vendo aí, né? Oi, Márcia, tá vendo, né? Sim, estamos vendo. Tá. Ótimo. Então, esse aqui é o Instagram que a Bianca criou pra gente, né? Essa logo PRP Gel Barão eu tinha feito rapidamente, que é o que a gente está usando no nosso grupo interno aqui da escola, né? E aí, por enquanto, ela colocou ali 4 publicações, uma foto mais genérica da escola, né? Do pátio ali da escola, com as nossas árvores ali. Essa foto que aparece as crianças mexendo ali numa atividade da Plural, né? Um cartazinho que tem lá do Aprova Brasil dentro da nossa sala. Aí tem essa foto aqui onde eles estão aparecendo todos aí, né? Faltou eu aí na foto. Essa outra foto é de um registro que nós fizemos na semana passada, quando a escola levou as crianças do 6º ano, os 3 sextos anos da escola, para o lançamento desse trabalho aí, né? Dos Guerreiros da Amazônia, que é um livro, vídeos a partir do livro, né? Bem interessante, um trabalho bem legal. E aí, na oportunidade, a gente verificou com a direção da escola, e a direção topou legal, né? E aí eu consultei os residentes e eles toparam ir. E aí a gente foi para lá, né? Foi até bom, porque eles puderam ter esse primeiro contato de aula de campo saindo, né, com as crianças da escola. Viram como que não é uma tarefa fácil, né? E pelo que deu para perceber, se divertiram, né? Aprenderam com o que foi trabalhado lá.
né? Então, depois eles podem até comentar alguma coisa a respeito disso, né? Por enquanto, vocês devem ter visto aí que quando aparece algum aluno, né, tá aparecendo assim, do pescoço para baixo, apareceu ali algumas crianças de costa, né, só um vídeo ali que apareceu alguma coisinha meio rápida, mas é porque a gente tem também aquela preocupação com a questão da imagem, né? Então, a priori, o Instagram, ele vai servir para a gente divulgar as ações da escola, né? Mas a Márcia já tinha até dado uma sugestão, né? Que seria, desculpa, foi a diretora da escola sugeriu que a gente fizesse de repente um termozinho, né? E aí depois, eventualmente, quando a gente tiver alguma imagem que precisa aparecer o aluno, né? A gente contacta a família e pede uma autorização. Eu acho que não é tão trabalhoso assim, não, né? Mas a princípio, eu creio que o Instagram é justamente para fazer essa divulgação das atividades que são feitas, né? Eu até comentei com a Bianca que quando você, Márcia, sugeriu essa questão do Instagram, você até pensou em algo maior, né? Algo que, de repente, pudesse representar o PRP da geografia, né? Uhum. Porque até você compartilhou lá um blogspot, e eu aí mostrei para eles, eles acharam super bacana, né? Porque lá no blogspot, que eu vi lá que é um blogspot lá do Paraná, ele já é mais geral, ele não está focado somente na Escola Barão, né? Então a gente não desiste da ideia, tá, pessoal? Eu acho que se alguém quiser, de repente, encampar essa ideia de fazer algo um pouco maior aí, né? O blogspot é um meio da gente divulgar as nossas ideias de graça, né? A não ser que queira gastar com o domínio, mas não há essa necessidade, né? E blog ainda é uma coisa bem legal, fácil de atualizar, né? Fica ranqueado já no Google automaticamente, então é bem interessante. Bom, o que mais que a gente poderia, de repente, comentar aqui? Tem alguma... Ah, tá, então... Esse mês, o mês que você vivenciou com os alunos, seria bom você fazer uma observação, o que precisa Tá, avançar, o que foi muito bom. Acho que teve muitos crescimentos aí, mas é bom relatar também. sim, bacana. Então, pegando carona nessa questão que o Bruno colocou, né? É verdade. A comunicação é uma coisa que eu estou sentindo que está começando a aparecer, né? Você quer ver? Por exemplo, quando eu conversei com eles as primeiras vezes e dei as primeiras orientações, eu até falei já isso para eles, né? Eu imaginei que de repente eles fossem meio que se reunir, mesmo sem a gente dar essa orientação, e talvez criar esses relatórios, essas coisas quase juntos. Eu ainda fiquei pensando, falei assim, vai ser algo que eu vou ter que saber administrar, que é a cópia, né? Cópias demais de plano e tal. Porque, para mim, né, eles eram estudantes que estavam muito próximos ali no curso. E eu percebi que não é tanto assim, né? Percebi que um e outro tem uma proximidade um pouco maior, né? Mas que eles não têm tanto contato assim, né? E aí agora, essa semana mesmo conversando com alguns, eu percebi que muitos estão começando a se aproximar mais, se tornarem mais amigos agora com o PRP, Que bom. né? Então, eu achei essa é algo que eu acho extremamente válido a gente colocar, né? Porque você vê, você faz um curso universitário que, né, são 4 anos aí, né? E aí você conseguir uma aproximação um pouquinho maior nesse pouco tempo que você está nessas atividades, eu acho isso, assim, super válido, né, Bruno? Assim, eu queria só acrescentar, né? Eu acho, assim, dentro dessa concepção de formação, eu acho que o bom professor é aquele que olha, né, os outros, né? No sentido de que pessoal, aprender, gente, é isso. O aprendizado ele acontece a todo momento. Neste exato momento nós estamos aprendendo. A gente não pode desvalorizar, e no ambiente escolar, essa relação precisa ser fortalecida. Né? A gente aprende de fato, não é só
Claro, a nossa formação é geografia, mas eu aprendo com a minha colega de matemática, com o meu colega de artes, eu aprendo com principalmente os meus alunos, né? E é isso, a gente tem que ter muito claro em mente, não existe uma coisa assim fechada, pronta, né? Enfim, eu acho que é isso. Por isso, essa característica do diálogo, né? Por isso, essa característica da comunicação. De que maneira ela acontece? Claro, essa afetividade que você coloca, Paulo, eu acho ela muito válida. Por quê? Porque a gente começa a descobrir, inclusive, que quando você fala assim, eu dou aula por amor, não necessariamente isso, né? Mas eu dou aula também com um sentimento, seja ele de alegria, seja ele de contestação, né? Seja ele de contestação, mas seja ele também na concepção de estou aqui para aprender. Sim. Inclusive, em uma das minhas falas com eles, quando a gente estava dando uma olhada rápida ali no material estruturado, né? Eu comentei com eles que a gente às vezes não dá muita atenção para aquela parte ali do início ali do manual do professor, né? E que eu acho assim que está muito atualizado aquilo ali, né? Principalmente aquela questão do socioemocional ali, né? Falei para eles que hoje, quando a gente está indo para a sala de aula, é claro que o conteúdo é algo ainda extremamente importante, né? Mas também está sendo, ou talvez até mais, essas relações da emoção, do carinho com o aluno, do aluno com você. Então, está tendo muito isso. Quando uma criança, por exemplo, chega na nossa escola 7h40, né? A gente não trata simplesmente como o aluno que sempre chegou atrasado, ou, né, a gente tem uma preocupação, né? O que será que está acontecendo, né? Além do fato de que você não pode também fazer igual antigamente, simplesmente você fechava o portão da escola e o aluno que volte, né? Às vezes a gente até quer fazer isso com alguns alunos, mas não é isso, né? Hoje a gente procura olhá-los com esse olhar, né, carinhoso, né, com essa preocupação, porque nós sabemos que eles estão em N espaços geográficos, né? Em N situações diferentes aí, né? Eu, por exemplo, estou numa escola ali que ela é um espaço compartilhado, né? Para quem de repente ainda não conhece, a escola Barão de Melgaço, que é uma escola criada em 1910 aqui em Cuiabá, funcionou lá dentro do antigo Palácio da Instrução, que é ali do lado da matriz da catedral. E essa escola depois foi transferida para um prédio na Avenida Dom Bosco, que depois ficou insalubre, foi transferida provisoriamente para o prédio do Nilo Povas, e aí depois, finalmente, o Nilo Povas foi fechado para a reforma, ela foi transferida mais uma vez para dentro do prédio do Cesário Neto. Então, hoje, o EDIEB Antônio Cesário Neto cede espaço para Escola Barão de Melgaço, Cassies, Escola Polo da UAB, né? Tudo isso dentro daquela realidade lá, né? Então, são N situações que acontecem. E os alunos, nesses tempos, eles puderam sentir isso, né? O que é o desafio, né, real ali da escola. Esse é um ponto que eu sempre tenho falado, que eu acho o PRP fantástico, porque lá no estágio, o aluno ele fica um tempinho acompanhando a aula, depois ele, né, prepara essa aula, entra para a sala de aula, dá aula, ele não cria tanta relação, né? E agora não, agora eles estão podendo sentir ali o que é a sala dos professores, né, Bruno? Que a gente acaba, às vezes, sala dos professores é momento ali para você, às vezes, a professora usou uma expressão esses dias curiosa, que é fazer a alma voltar para o corpo, né? E não é verdade? Os desafios. É isso mesmo. Então, os desafios de você levar, por exemplo, 30 Chromebooks para a sala de aula e ter o cuidado da gestão de todos esses equipamentos. Desabafo, né? Então, ter o cuidado de o aluno não estar acessando outras coisas que não deva acessar. Aí eles não conseguem logar porque... Pode falar.
Vou só colocar aqui, o Edilson está aqui, ele é prova testemunha. Gente, o que aconteceu? Na primeira vez que eles vieram aqui, eles entraram dentro da sala dos professores, e aqui a gente tem um hábito na Escola Estadual Leodoro Capistrano, de antes das aulas, fazer um momento de reflexão, de oração. O Edilson chegou aqui e ele fez a oração. Foi maravilhoso, né? Assim, porque se sentiu parte dessa situação e ser professor também é isso. Mas eu fiquei. Porque assim, não foi eu que conduzi, e aí eu falei assim: meu Deus, o primeiro contato deles, mas deu tudo certo e foi ótimo. E é exatamente isso, né, Paulo, que você coloca, né? Essa relação da sala dos professores, esses outros ambientes escolares. Eles vivenciaram, inclusive, assim, compartilhando um pouco, né, dessa realidade, eles não. Vou dedurar vocês aqui, viu, moçada? Vocês não foram comer a merenda dos alunos. Vocês deveriam ter ido comer a merenda dos alunos. Não quiseram, preferiram comprar salgado. Tô brincando. Mas eles chegaram aqui, teve uma vez que marcaram em 6 aqui. E aí eu pedi para que eles fizessem o seguinte: qual foi o planejamento, Paulo? A Escola Estadual Leodoro Capistrano da Silva, ela está localizada no Parque Cuiabá. Dentro da concepção de expansão urbana, a região, né, do Parque Cuiabá, e inclusive até o João está nessa área, ela é uma área que a prefeitura tem olhado com bons olhos no sentido financeiro. Né? Por quê? Porque aqui tem muito bairro. Expandiu significativamente o Parque Cuiabá. Essa região, há 20, 15 anos atrás, era uma, agora é outra completamente. E ela está habitada, está com construções, enfim, infraestrutura. Claro, evidentemente é importante também fazer dentro dessa relação. Eu coloquei eles para andar aqui no bairro, né? Falei, olha, vieram aqui na escola, tudo bem, como ponto de encontro, mas vocês então vão ver a realidade, inclusive, daqui os alunos, né? Aqui estão inseridos. E aí eles fizeram alguns percursos, inclusive até o ponto da gente não chegou a sentar para conversar sobre qual foi o resultado, né, desses percursos. Eu estou pensando em alguma coisa nesse sentido. Mas é exatamente isso, Márcia, fazer uma imersão, entender, né, qual da onde vem essa realidade dos alunos. Você simplesmente, Paulo, deu uma aula magnífica de história, no sentido de que, por exemplo, quem, né, não só de nós aqui, mas quem de Cuiabá, quem dessa região que a Escola Estadual Barão de Melgaço está inserida, conhece essa história, e é uma história riquíssima. Esse valor ele pode ser trazido não só dentro do aspecto do espaço geográfico, mas para todo o ambiente da escola. Quem sabe, será que a SEDUC sabe tanto assim? Né? Esse é um ponto, inclusive, a própria Mantena de Ouro tem características e se sabe o que é que a gente pode fazer para enaltecer ainda mais. Enfim, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente também dialogar. Não vou me adiantar muito aqui, estamos com 10 minutos, 13, né? Não sei se os residentes querem falar, não se manifestaram, não sei, Márcia, conduz Terão aí. que falar, né? Eu até deixei aberto o canal do bate-papo, podem falar ali. Eu gostaria que os alunos que se sentissem à vontade de se expressar, né, para manifestar suas primeiras impressões em relação a essa vivência nesse primeiro mês, né? Das dificuldades que estão tendo, das limitações, como estão, o que estão fazendo para superar essas limitações. Eu acho que o mais importante é a busca para superar as dificuldades. Eu acho que todos aqui têm essa vivência, né? A gente sabe que aqui tem trabalhadores, pais de família, né? Tem filhos com problemas de saúde, às vezes a própria pessoa está com algum problema de saúde, problema, né, relacionado a pós-Covid, que isso é um reflexo da sociedade, que não é com um ou com outro, mas tem muita gente passando por alguns problemas, né, alguns perrengues, né, do dia a dia, mas pensar, né, o que vocês avaliam, o que vocês pensam desse primeiro momento da vivência, apesar do grupo que estava na Almira Amorim tem pouca experiência, mas o que já tiveram de vivência com a professora Laura, né? O que já tiveram de vivência com o professor Paulo, com o professor Bruno. Se tiver pelo menos um representante para falar, né? Eu acho que É bom. é bom. Vamos lá. Do professor Paulo, quem que pode falar? Fiquem à vontade.
Não briguem. Fabrício. Fabrício. Guilherme. Segundo levantou a mão. Pode falar então, Fabrício. Boa noite. Estão me ouvindo? Estou falando do celular também. Tá Beleza, ótimo. Fabrício. Então tá bom. Bom, primeiro, assim, eu sempre sou grato à professora Márcia por essa parte da residência. A gente participou com ela dessa luta para ela conseguir esse projeto da residência, né? A gente sabe da dificuldade dela toda, né? Então, assim, para mim, a minha ideia era fazer à noite, porque eu trabalho o dia todo na Fiente, né? Então é meio complicado, mas como eu sei tudo que a professora Márcia fez para conseguir esse projeto, eu conversei com a minha coordenadora e vou dar um jeito de fazer isso pela manhã, um dia. Conversei com a professora Laura, também uma pessoa fantástica, super solícita conosco, nos atendeu muito bem. Ainda não fomos na escola, porque teve esse problema de nós começarmos na Almira e não deu certo. Passamos para outra escola lá no Parque Cuiabá, Eleodoro, né, se não me engano, né? Isso. E vamos começar semana que vem, já alinhamos com ela terça e quarta-feira. E assim, eu só tenho a agradecer esse projeto, acho fantástico isso. As primeiras impressões que a gente teve foi muito boa e assim, vamos caminhar junto. O pessoal que a gente está conosco é o pessoal que a gente está desde o começo da UFMT, passamos pela pandemia juntos, então já temos uma certa amizade, né? Vai ser mais fácil para a gente, acho que um ajudar o outro, né? A gente sabe como é que funciona. E a princípio só tenho a agradecer a vocês pela estão fazendo por nós aí nesse projeto aí, gente. Basicamente era isso mesmo, que semana que vem começa a coisa mesmo pegar, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Eu acho que foi louvável a sua coragem, né? Ainda mais com essas limitações, com essas dificuldades, mas tocando para frente, né? Encarar de frente, superar os desafios, enfrentar as dificuldades, ver no que vai dar, né? Se precisar de um atestado do trabalho, a gente faz na véspera, a gente faz, né? Para que vocês possam pelo menos ter essa vivência com mais constância na escola. E eu vejo que há possibilidade sim. A gente não pode pensar, não vou conseguir, no meu trabalho não tem possibilidade. É questão de conversar, de dialogar, né? Mostrar que vocês estão fazendo uma vivência é igual ao estágio. E o estágio é um direito de vocês que estão cursando a licenciatura. Então, é equivalência, né? Mas é um programa diferente. Não, é a mesma coisa, porque vocês vão ter a validade para o estágio. Então, tem que pensar nisso. Se precisar do documento de atestado, eu já liberei para uma aluna aqui que pediu. Então, a gente tem essa possibilidade também, tá certo? Quem que levantou a mão também foi o Guilherme? Guilherme. Isso. Próximo. Guilherme, pode falar. Guilherme? Meu microfone estava desligado. Então, nosso grupo, a gente já foi na escola, tá tendo já ambientação, a gente está observando os alunos. A primeira coisa que a gente nota quando chega lá é a escola ter 3 escolas praticamente dentro de uma só, né? Como o professor disse. E às vezes pode ocasionar alguns problemas, como os alunos de outra escola não respeitarem a outra escola, alguma discórdia, mas em partes é tudo tranquilo. A escola é encantadora, os alunos, na hora que a gente chega na sala, eles já ficam curiosos, assim, ficam chamando de tio, tia, a gente tem que corrigir, professor, ou às vezes me chamam pelo nome. Ele já chega te dando um salgadinho, perguntando seu nome, o que você está fazendo lá, onde você estuda. E aí o nosso grupo foi bem recepcionado pelo professor e pelos alunos. A diretora é uma ótima, excelente diretora. Assim, ela vê que é uma pessoa de pulso firme, porque tem que ser, né, com crianças. E é isso, mas pra frente a gente vai começar das aulas também. Aí vai ser uma experiência muito boa. Muito bem, Guilherme. Eu acho que essa vivência, essa imersão com a escola. Desliga seu áudio, Guilherme. É muito importante, porque esse primeiro contato é impactante, né? Nunca na história da vida de qualquer um de vocês entraria numa escola onde existem outras escolas, né? Outras atuações simultâneas. Então, é muito importante essa experiência, até por curiosidade, vocês podem, né, fazer uma visita, né? Eu estou curioso para saber como é que funciona aquela outra escola, que é no mesmo espaço. Vão lá, converse com a coordenação, converse com a direção, vejam, né? Eu acho que é importante conhecer todo o meio, né? Que nem o Bruno fez, ele levou os alunos para conhecer a região, né?
Então, aqui, como a escola tem esses vários ambientes, é interessante até ver como é que é o outro ambiente. Eu até imagino que os próprios alunos da Barão têm essa curiosidade. Então, vamos mostrar, né? Acho que seria um city tour dentro do espaço escolar, de como que funciona, né? Como é que está organizado. É uma coisa interessante, porque mexe com a vida deles, né? Às vezes tem até alguns atritos. Então, acho que essa socialização seria interessante. Não sei se a própria escola, Paulo, trabalha dessa possibilidade de socializar, né, do bom viver, né, de ter uma harmonia entre todos que estão ali ocupando o mesmo estabelecimento, Mesmo né, ambiente. mesmo ambiente. É interessante, né, e é curioso também. Mas, por outro lado, né, como o Paulo bem destacou, a escola tem uma história, ela precisa ser contada, ela precisa ser refletida na vida desses alunos que estão lá. Então, tem que reforçar a importância da escola, o valor que ela tem, né? Qual é o significado dessa escola para a sociedade, o que ela trouxe de contribuição, quem são os nomes mais famosos que são da cidade, né? Que passaram por essa escola, que foram políticos, que foram governantes, que foram artistas, que foram professores renomados, né? Que saíram dessa escola. Acho que é importante buscar um pouco dessa história, fazer um trabalho interdisciplinar com o professor de história, que pode trazer essa reflexão, né? Como vocês estão na fase da imersão, seria um momento oportuno para mais uma ideia aí, né? De pensar na, como o Bruno falou, de contabilizar aí toda essa experiência. Essa também é muito válida, muito importante. Tá faltando mais algum, né, do Bruno. Thalita, é do Bruno? Sim. Então, fale aí, Thalita. Boa noite, pessoal. Em Boa relação à integração, né, na Escola Eliodoro, os alunos são bem receptivos, a integração ela foi muito bem elaborada pelo Bruno. A gente conheceu praticamente todas as turmas, né, ao longo da semana. A gente percebeu que dentro da Escola Eliodoro existe algumas outras turmas que vieram de uma outra escola, e também existe um anexo, né? Bom, do mais é agradecer de que forma foi elaborada a integração para o Bruno. Existem realidades totalmente diferentes, tanto na questão, vamos dizer, mais pessoal de cada aluno, né? Essa relação a gente acompanhou também a infraestrutura da escola, a gente conheceu um pouquinho das salas, de que forma é disponibilizado a questão de apresentação de slides, né? A gente tem também acompanhou a questão dos agendamentos e do mais é isso, é agradecer e contar um pouquinho dessa experiência. Eu não sei se é a Thalita, Paulo, que foi sua aluna. Sim, eu fui aluna do Paulo na Escola Padre Firmo. Olha Não sei só, se ele vai se recordar. Oi, Thalita. Tudo Oi, bom? tudo bom? que Eu ainda tenho maravilha! duas irmãs lá, né? Na Padre Firmo ainda. Então, eu só tô vendo a foto aqui. É a. Como é que é o nome da menina? A Rayane? Rayane. Eu mandei mensagem para a Márcia no dia que eu entrei no grupo, né? Que eu vi lá a foto dela. E aí falei, ué, mas ela tá ainda no fundamental, entendeu? As minhas duas irmãs, elas estudam lá, são gêmeas, a Clara e a Clarice. É a Clarice. Que massa, viu, Thalita? Parabéns. Bom saber que você está aí no caminho da geografia. A geografia, como dizia Diocleciano, é um romance, né, Bruno? Sim. Bruno teve contato com Diocleciano? Tive sim, tive o prazer, sim. Diocleciano era uma figura, né? E bacana, Thalita. É isso aí. Eu penso que vai ser só coisa positiva, entendeu? Claro, vocês vão ter contato com, né, os desafios do dia a dia, né? O Bruno está aí, sabe o tanto que a gente está bem desafiados ultimamente, né? É curso em cima de curso, né, Bruno? Mas vale muito a pena, viu, pessoal? Eu acho que no final aí de uma vida, a gente com certeza tem muito mais pontos positivos a contabilizar do que o contrário. Edilson quer falar. Ah, é. Pode falar, Edilson. Edilson, ligue o áudio. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.
eu havia avisado a professora que não estaria participando por levar minha filha no médico. Na verdade, eu deixei para levar mais tarde, porque esse horário está muito trânsito, então eu estou participando aqui com vocês. E assim, a respeito da escola Eliodoro, o nosso grupo de 6 residentes é assim, diferente um pouco do grupo do Fabrício, que estão todos bem familiarizados, bem sintonizados. O nosso grupo assim, cada residente é de semestres diferentes. Então, o nosso contato na universidade é um contato assim não tão próximo, mas assim, para nós tem sido muito bom esse entrosamento, essa interação que a gente está tendo lá com o professor Bruno. Inclusive, eu sempre elogio o professor Bruno, eu acho que é um guerreiro dentro de uma escola tão grande. Aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer, a escola Eleodoro é uma escola enorme, tem muitos alunos. Eu nunca vi um negócio daquele. Muita gente mesmo. Então, assim, a gente está trabalhando com o grupo do 8º ano e 9º ano. A gente praticamente conheceu todas as turmas, e conforme a Thalita disse, o nosso relacionamento com os alunos está começando a fluir, né? Dentro das possibilidades que cada um tem, de acordo com o trabalho. Mas, assim, nós temos encarado esse desafio, e a gente tem, principalmente eu moro aqui em Várzea Grande, bem no finalzinho de Várzea Grande, e aí eu tenho que deslocar até lá, e assim, tem sido muito bom, né? Assim, o aprendizado, o professor tem nos dado assim toda a atenção, todas as condições para que nós possamos desenvolver esse trabalho. Então, eu acredito sim que esse tempo que nós passarmos ali vai ser um tempo de aprendizado, vai ser um tempo bom para nós. Vai fazer muita diferença. A escola, ela está assim, apesar de ter muitos alunos, ela tem um corpo assim, docente, diretor, coordenador, muito entrosado, muito conciso. Então, eles conseguem gerir, eles conseguem administrar e eles conseguem controlar. Que eu achei assim, incrível lá é o controle que eles têm sobre milhares de alunos. Né, professor Bruno? Eu não sei se ele está aí, mas o desafio lá é grande. Mas a gente está vencendo. Com certeza. Muito Mas esse é um bom. desafio que eu acho que depende do tamanho da escola, viu? Ô, Dilson, eu não vou te enganar, não, viu? Depende. Escola grande ou pequena, é isso mesmo. A importância é ter. A mesma concisão que você menciona aqui é a que a gente tem que ter aqui, né, enquanto grupo. Bom, a gente está na reta final da reunião, a gente sempre tem esse tempo de 1 hora. Vou falar mais 2 minutinhos. 1 minuto para elogiar o trabalho dos docentes aqui, dos preceptores Bruno, Paulo e da professora Laura, que forçadamente teve que estar ausente, mas são frutos da UFMT, né? Foram nossos alunos no departamento de geografia, então tem experiência para trazer para vocês. Então valorize essa contribuição dos nossos preceptores. Eu dou meus parabéns para esses preceptores e parabéns aos residentes pela garra, pela coragem, pela vontade de superar os desafios e buscar sempre o melhor. Então parabéns a todos. Eu estou adorando esses parabéns, esses desenhos aí aparecendo, coisa nova aí do Meet, Descobri né? agora aqui. É uma experiência excelente também, né? Estamos que nem criança aqui. Brincadeira, né? Olha, eu falando sério, gente, brincar, né? A gente aprende muito mais, né? Então, eu estava até falando isso para minha nora. Acho que a brincadeira, né, facilita o entrosamento, facilita a aula mais cativante. Então, levar os alunos sempre com brincadeiras saudáveis, né? Isso aproxima mais os alunos. Então, explore isso, né? Brinque mais e sejam felizes. A Foi gente vai massa. ter, né, eu só tô no papel aqui de cobrar. Aqueles que ainda estão pendentes quanto ao relatório mensal, estou pedindo aí para. Depois eu vou fazer uma lista, né? E depois eu vou colocar lá no grupo quem ainda não mandou. E aí eu quero fazer um combinado com todos os preceptores. Vocês recebem os relatos mensais e o relatório, aliás, o plano de atividade e o relatório vocês recebem, tá? E aí fica mais fácil centralizar. A partir dos preceptores, me encaminhe. Porque aí fica mais fácil que passou pela mão dos preceptores.
Porque os residentes, eu até orientei, né? Mandem para mim no meu e-mail, falei para os residentes, mas eu entendi que eles mandassem já com a assinatura do preceptor. Praticamente nenhum mandou, né? Então, um ou outro que me mandou sem assinatura do preceptor. Então, fica mais fácil. Todos os residentes encaminhem para o preceptor. Aí o preceptor me encaminha o relatório mensal, então todo mês vai ter o relatório, e o plano de atividades daqueles que ainda não me encaminharam. Então, vou ficar no aguardo de receber dos preceptores. Mas, de qualquer forma, vou pedir que aqueles que estão pendentes, que agilizem, né? A gente está dando mais tempo, porque é a primeira vez, né? Então, depois que passar esse período do mês de maio, junho, daí vai ter que manter uma rotina, né? Tempo certinho, bonitinho. Ok? Parabéns a todos e bom trabalho. Um abraço. Pode falar, professor Só um Paulo. comentário. A Bianca fez aí um comentário aí no chat. Ela não pôde participar. Tá. Cadê a Só Bianca? para Eu não vi a fala dela aqui. só para registrar. Tá. Ah, tá. Tem bastante gente que falou Não antes, consigo né? abrir meu áudio agora, mas gostaria de comentar como está sendo minha experiência. A ambientação foi impactante, importantíssima, porque esse primeiro contato nos mostra a realidade em sala de aula, os planejamentos, os imprevistos, de fato, a realidade diária. A forma como somos acolhidos é, para mim, surpreendente. Torna tudo mais leve, levando em consideração as nossas limitações. Agradeço muito, é enriquecedor e me sinto ainda mais motivada. Só tenho a agradecer a todos. E eu mais ainda agradecer a vocês que estão aqui na luta. Então, cada dia é uma luta. Viver é uma luta, né? Então, aqui também é viver a residência. Vale a pena. E vamos continuar. Tchau, gente. A próxima Obrigado, reunião todo eu vou mundo. agendar Valeu. depois, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. Boa Thalita. noite. Tchau, tchau, até mais. Tchau, Pablo. Tchau, tchau, Pablo. Forte abraço. Cadê o restante? Por que não saiu? Querem conversar? Tô aqui. Chat Às vezes fica ligado, né? é. Eu prefiro sair por último, porque às vezes alguém quer conversar. Eu faço isso também. Professor Paulo, quer conversar? Não, então. Vou deixar você descansar também, que você tá Tô tá de férias. né? Então tá bom. Mas Márcia, qualquer obrigado. dúvida, se tiver alguns relatórios pendentes, alguns planos Tá. pendentes, aí você vai aguardando, vai pedindo. Tem acho que tem um caso aí de uma menina que tá com problema de saúde, né? Isso, ó. A Bianca conversou contigo, né? Uhum. Tá bom. A gente não vai falar aqui porque tá gravando. Mas tá bacana. Ela, Então tá. inclusive, ela já foi na escola essa semana, Tá entendeu? ótimo. Então, eles estão mantendo uma constância boa, estão indo lá.